Fala pessoal da Via, eu sou o Vitor Faria, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula de contação de história aqui no Via Cultural Mix. Vamos embora! Sobre fundo verde, uma barra de pesquisa com a pergunta: como você define arte? Alguém pincela um quadro colorido. Arte é dar cor à vida? Mulher negra dança. Arte é expressar-se? Homem dança break. Arte é movimento? Alguém fotografa uma cidade com um celular. Arte é registrar momentos? Tinta vermelha se mistura a pinceladas azuis curvas. E se juntarmos tudo em um mix? Logotipos: Via Cultural, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, São Paulo, Governo do Estado. Nuvens coloridas se expandem e se mesclam. Via Cultural Mix, um mix de arte e cultura para você. Pessoas ministram videoaulas, conteúdos semanais 100% gratuitos, programação online e presencial, vista aérea de prédios, ocupando a cidade de São Paulo. Nuvens coloridas se expandem e se mesclam. Via Cultural Mix. Experimente arte com a gente. Muito bem, muito bem. Voltando um pouquinho ao que nós vimos nas semanas anteriores, na primeira semana... Vitor é branco, de cabelo e barba pretos. Usa óculos de grau e camiseta preta. Ele está diante de um mural repleto de fotografias. Na segunda aula, estabeleceu o objetivo de para que eu estou contando essa história e para quem eu estou contando essa história. E na aula de hoje, a gente vai trazer o que seria o segundo pilar da comunicação dentro da contação de história. Nesse segundo pilar, é interessante que a gente comece a descer um pouquinho mais no que a gente pincelou, tanto na primeira quanto na segunda aula, que é o formato das palavras. Ou seja, tudo aquilo que você diz quando você está contando uma história tem que ter imagem. Perceba, quando você conta um fato, quando você narra um acontecimento da sua infância que te marcou, que foi muito forte para você, seja muito feliz ou muito triste, não importa. Quando você narra esse acontecimento, você tem clareza de toda aquela história porque você tem imagem de tudo aquilo que você está falando. Isso não significa que só ter imagem é o suficiente para contar uma boa história. E a gente volta nas aulas anteriores que existe uma matemática aí de técnica, ferramenta, posicionamento, postura, impostação vocal, para quê e para quem, enfim, é uma soma de muitas coisas. Mas ter imagem daquilo que eu estou dizendo é fundamental para que a minha história seja contada com mais detalhe, com mais riqueza. Ou seja, o nosso segundo pilar da comunicação enquanto contação de história é qual é a imagem da palavra que você conta? Qual é a imagem da história que você está narrando? Perceba, quando você conta uma história e você diz que você morava em uma casa, a pessoa que está ouvindo tem uma ideia do que é a imagem daquela casa. E você tem outra ideia, tá tudo certo. A gente não precisa convencer as pessoas de terem a mesma imagem que nós, não é isso. Mas a partir do momento que eu tenho imagem daquilo que eu digo, naturalmente eu instigo o outro a ter também uma imagem dele. Cada um tem uma, não tem problema. Mas isso é muito interessante da gente prestar atenção porque enriquece a nossa história, enriquece a nossa narrativa e traz para o outro, ou seja, traz para o público que me escuta, imagem. Ou seja, eu convido esse público que eu já sei para quem, eu já sei para quê, eu convido ele a visualizar as mesmas imagens que eu dentro do campo de energia, de visão e de imaginário, lúdico que ele tem. É a mesma coisa quando você lê um livro. Você lê o livro, você devora, acha aquilo espetacular e você assiste um filme daquele mesmo livro. É muito possível que as suas imagens daquela história sejam muito mais legais do que a imagem do filme. Porque você construiu aquilo a partir de algo que te foi entregue. No livro você está lendo tudo aquilo. Então quem cria as imagens daquelas palavras é você. Quando a gente conta uma história é a mesma coisa, eu preciso ter clareza racional, um raciocínio claro, as ordens do pensamento organizado, como a gente vem falando, ok. Mas é importantíssimo que você tenha imagem daquilo que você está falando. Isso vai mudar a sua forma de falar, a sua musicalidade, a sua sonoridade, o quanto você retém a atenção de quem você está contando a história. Hoje a gente é bombardeado de conteúdo o tempo todo, no nosso celular, na televisão, na rua, no nosso transporte. Então é importantíssimo que a gente zele pelo momento que a gente tem espaço e tempo para contar algo para alguém. E para que eu faça isso com qualidade, eu posso usar dessas ferramentas todas, começando, por exemplo, a olhar para esses pilares. Então, o que eu quero contando aquela história, para quem eu estou falando e quais são as imagens, as figuras que eu trago
para a minha narrativa. Isso vai trazer para a sua contação de história muito mais clareza enquanto fatos, enquanto ordem, enquanto linha racional de narrativa. Na aula passada eu deveria ter apresentado para vocês 2 vídeos que a produção sabiamente me reforçou que eu esqueci. Então eu quero trazer 2 breves trechos desses vídeos que eu falei na semana passada que podem servir como excelentes exemplos disso que a gente está tratando nessa aula, que é a imagem daquilo que eu falo. O primeiro vídeo eu quero que vocês prestem atenção na forma da comunicação, tá? Não se apeguem ao conteúdo em si, ou seja, ao que de fato está sendo falado, mas sim como está sendo falado, como está sendo feita aquela comunicação. Percebam se há um objetivo claro, como na minha percepção há, ou se para você não. Perceba se existe clareza de para quem ele está falando ou não. Começa a analisar de uma forma crítica, trazendo esse seu senso que a gente despertou lá na primeira aula, para a prática, escutando uma narrativa, uma história sendo contada por alguém, se você já consegue perceber um pouquinho desses pilares ou não. Dá uma olhada. Vídeo de Fábio Porchat, homem branco de cabelo loiro e barba. Que eu fiz uma piada e aí não funcionou e terminou. Vídeo em miniatura de Fábio no programa citado. Isso virou uma piada, inclusive, entre os comediantes. E todo mundo me sacaneia por isso. Todo mundo sacaneia por isso. Amigos, inimigos, todos sacaneiam. Pô, é isso, Rony, que participação horrível, nossa, que vergonha e tal. Dito isso, a minha piada com a DK, no Melhores do Ano, foi sobre a participação horrível dela no programa da Tata Werneck. Eu não sei se vocês viram, vale a pena ver. Todo mundo riu e todo mundo falou, meu Deus, que loucura, por que essa menina tem, por que ela fez isso, por que ela pirou? No Melhores do Ano, o que eu falei? Meu Deus, imagina entrevistar de quem? Nem o Jô ia conseguir isso. Que loucura. A piada não foi sobre morte de ninguém. A piada não é humilhando ninguém. A piada é simplesmente dizendo que seria uma loucura entrevistar a GK. Que nem o Jô conseguiria entrevistar a GK. É essa que é a piada. É sobre isso a piada. O Jô não morreu por causa de quê? Eu não fiz uma piada brincando com a morte do Jô. Quando eu digo, por exemplo, assim, eu tô morrendo de fome. Eu estou morrendo de fome mesmo? Será que pessoas que estão morrendo de fome não vão se sentir ofendidas pela minha só porque eu estou com uma fominha, eu estou fazendo pouco caso da fome dela? Não, minha gente. Quando eu digo, meu Deus, Jô, prefiro ter ido do que entrevistar a GK, não foi que dizendo, o Jô se suicidou, o Jô quis a morte, a morte do Jô. Não teve nada disso. Não forcem a barra, não vão por aí. Ela falou que o Natal dela foi estragado por conta dessa piada, meu Deus do céu. Eu acho que o Natal dela foi estragado pelo ano dela. Por quê? A DK foi uma entrevista estranhíssima na Tata Werneck, muito ruim mesmo, que virou motivo de chacota e todo mundo caçou dela. A DK fez um filme que foi um fracasso de público, fracasso de crítica na Netflix. Eu não tô aqui dando minha opinião, não, porque eu não vi o filme, mas estou dizendo o que falaram. Ela foi muito criticada como atriz. Isso deve ter abalado ela. Ela tem um monte de notícias dizendo que ela maltrata pessoas, que ela trata mal funcionários, que ela trata mal a produção, que ela é uma estrela, que ela não sabe se lidar com produção. Relatos de colegas, de atores, de comediantes, dizendo que ela é insuportável, que não tem como trabalhar com ela. Tudo isso fez o Natal dela um Natal miserável. E ninguém sabia que a DK estava nesse poço para explodir. Não é que a DK falou que está deprimida e eu fiz piada. Não é que a DK está no hospital e eu fiz piada. Não, a DK está se vestindo de balão e indo na festa dela. E essa é a pessoa, ela é uma comediante, ela brinca, ela sacaneia. E assim a gente sacaneia os outros, a gente sacaneia as pessoas. Todo mundo me sacaneia porque eu fui no Rony Von e fiz o É Isso, Rony. E eu sacaneio a DK porque ela deu uma entrevista estranhíssima pra Tata Werneck. Ponto final. É só isso. É muito interessante que a gente analise as pessoas que a gente admira enquanto comunicação, não enquanto conteúdo, como eu já falei, mas que a gente consiga trazê-las como referência e se apegue nisso. E se apegue ao formato da fala, e se apegue ao modo de se comunicar. É interessante que a gente reprise na nossa cabeça aquilo que faz sentido para nós. Então, se eu assisto um conteúdo que, enquanto comunicação, aquilo me atrai, aquilo retém a minha atenção, porque é o que a gente já falou, a gente tem conteúdo demais, então eu preciso prestar atenção em algo, e quando eu presto isso me apega, exercite ouvir mais, exercite consumir mais dessa referência que te toca, porque isso naturalmente a longo prazo, como a gente vem falando, isso te traz para um lugar orgânico enquanto comunicação. Consuma a sua referência. Eu vou trazer agora rapidamente o segundo trecho de um outro vídeo, uma mulher agora falando, e eu quero que a gente perceba os mesmos pontos dessa análise que nós fizemos anteriormente, só que agora com um foco muito claro na musicalidade.
Na fala dela, vocês vão perceber que tem isso das imagens das palavras, tem muita clareza visual do que ela está contando, isso é bastante nítido, mas eu quero que você perceba o formato de nuance da voz, como ela desenha a narrativa, como ela desenha a contação de história com uma leveza e com uma propriedade inacreditável. Quando a gente começa a olhar para essas técnicas de comunicação, quando a gente identifica no outro, a gente aplaude em pé, porque é interessante da gente perceber que as pessoas usam isso de uma forma muito sábia para garantir uma comunicação clara e assertiva. Só. O que todo mundo quer é se comunicar bem. Então, quando a gente percebe isso acontecendo no outro, é interessante da gente reconhecer isso no outro, tá? Então, deem uma olhadinha nesses pontos todos e a gente já volta para fechar. Em um estúdio, Mônica Iose, mulher branca de cabelo preto. Para um médico chamado Roger Abdelmassif, acho que é assim que se pronuncia. Pedro Bial, homem branco e grisalho, faz que sim. Ele está sentado a uma bancada à frente de Mônica. Uma coisa assustadora, 200 anos, 200 não sei. e tantos anos de prisão. Porque ele teve mais de 40 estupros comprovados e ele era um médico que se aproveitava das pacientes enquanto elas estavam sedadas. E o ministro, não sei exatamente por que razão, resolveu dar um habeas corpus para esse cidadão. E, se não me engano, foi na mesma época que surgiram 2 casos muito graves de estupros coletivos também. Então, você vendo uma situação daquelas, as mulheres passando por tanta coisa, meninas sendo estupradas, todas essas mulheres que foram na clínica nesse homem buscando tratamento para engravidar, para realizar o sonho de ser mãe e de repente são estupradas, quer dizer... E aí o ministro vai lá e dá um habeas corpus com uma justificativa que eu sou leiga, mas não entendi. Eu não me contive, e aí eu fiz um post dizendo se o ministro do Supremo Tribunal Federal age dessa maneira, eu não sei o que esperar da justiça. Foi mais ou menos isso. E aí ele me processou por calúnia e difamação, ele pediu 100 mil reais, eu perdi o processo em 30 mil, mais os impostos, alguma coisa foi para 38 mil. E no meio disso, entre o começo do processo e a minha condenação, ele propôs alguns acordos, que eu acho que a repercussão foi muito negativa, né, para ele. Há uma plateia no estúdio. Ele queria que eu tirasse o post que eu fiz, apagasse o post que eu fiz e fizesse um novo post de retratação, me desculpando pelo que eu havia feito, com a mesma visibilidade. Eu li aquilo e falei não. Porque eu não sou rica, 38 mil reais não é nem de longe pouco dinheiro para mim. Mas eu acho que tem algumas coisas que se você tem certeza, Bial, então vai até o fim, sabe? Parece piegas falar isso, mas eu lembro de ter uma sensação real, de falar, eu não falei nada de errado. Eu vendo meu apartamento, mas eu não vou fazer um acordo com esse homem. Mas a justificativa do juiz que me condenou é que me pegou. A justificativa foi a seguinte, Mônica Iose, como figura pública, tem de usar a sua liberdade de expressão com responsabilidade. A palavra liberdade já não deixa claro que você pode se expressar como você quiser, a não ser que você esteja sendo preconceituoso, cometendo algum crime em relação, sei lá, a racismo, eu não sei. Mas quando você começa a falar, por exemplo, do caso de uma menina que sofreu um estupro coletivo, e as pessoas começam a comentar que uma menina de 15 anos não tinha que estar numa festa àquela hora, justificando. Quando você comenta que uma travesti foi assassinada, espancada, em frente a vídeos feitos em frente a celulares, e as pessoas dizem, ela vivia em pecado, foi pouco, isso começou a me assustar. Uma seguidora minha falou assim um dia, Mônica, eu entendo você e concordo com você, mas cuidado, você está perdendo a alegria. E eu concordei com ela. Estava me afetando. O que é muito legal da gente prestar atenção não só nesses 2 trechos de vídeos que a gente passou aqui, mas nas histórias que são contadas para nós de um modo geral, na internet, na nossa escola, no nosso trabalho. É interessante que a gente perceba se aquilo nos atrai ou não, se aquilo nos impacta ou não, e a partir desses pilares que agora você já conhece, como você escutaria aquela narrativa de uma forma diferente. Ou melhor, como você contaria aquela história de uma forma diferente. Nessa nossa terceira aula, eu vou deixar uma breve atividade, pelo amor de Deus, não é para virar um peso, não é para virar uma dor de cabeça fazer isso, é um experimento, tá? Mas seria interessante que você pegasse
uma história sua, que já aconteceu ou não, se você quiser inventar, tá tudo bem, que você traga essa história, escreva essa história, e aí você vai olhar para tudo isso que nós já falamos aqui, para quem você vai contar essa história, para que você vai contar essa história, e quais são as imagens dessa história. Por quê? A partir disso, lembra que eu falei que a gente tem os pilares master e a gente tem os pormenores. A partir de tudo isso, definindo qual história você quer contar, você vai pensar em quais são os pontos altos dessa história. Porque quando você cria uma ordem de pensamento organizado, que só fala bem quem pensa bem, vocês já entenderam isso? Quando você organiza essas ideias todas, é importantíssimo que você traga essa nuance de contação, como vocês viram nesses vídeos agora, para que eu consiga reter o meu público, para que eu consiga reter a atenção de com quem eu estou falando e para quem eu estou falando. Então, mapeie nessa sua história, uma história breve, mapeie para que você está contando essa história, para quem você está contando essa história, quais são as principais imagens dessa história, pensa na sua embocadura, na sua postura corporal, como nós já falamos, e nessa aula, como pormenor, mapeia qual é o ponto alto, quais são os pontos que podem prender melhor a atenção de quem está ouvindo a sua contação, certo? Lembrando que isso é um experimento para você trazer para sua casa, para você fazer no seu quarto, para você fazer no seu trabalho, para você fazer quando você puder, só para experimentar. É só um convite. Quando a gente fala sobre tarefa de casa, a gente tem um olhar muito pesado sobre isso. Detestava fazer lição de casa, pelo amor de Deus. Então a ideia é, estamos discutindo, criando diálogo, experimentando coisas novas aqui. Vamos tentar ir um pouquinho na prática para que a sua comunicação seja assertiva, para que você conte histórias de uma forma dinâmica, segura, se sinta bem, se sinta firme para isso. Então, experimente. Ah, não quero fazer, quero só ouvir aqui, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Se você tiver a oportunidade e o espaço de experimentar fazer isso, pode ser muito bacana. Mas se você está absorvendo tudo isso, para mim já valeu. O importante é a gente estar com a escuta aberta. Como eu falei, a comunicação que funciona, ela tem muito mais a ver com o quanto eu me faço entender. E para que eu me faça entender, é natural, é importante que eu esteja ouvindo, que é um pouquinho do que a gente vai falar na próxima aula. Beleza? Acompanhe a Via Cultural, o Via Cultural Mix continua aqui, nós ainda temos mais um encontro enquanto aula de contação de história, mas em paralelo a isso, tem conteúdo do Via Cultural Mix aqui no YouTube, no Instagram, então prestigiem esse projeto, prestigiem esse conteúdo, porque tem muita coisa para você experimentar aí da sua casa. Semana que vem nós nos vemos, fique bem, muito obrigado, tchau! Nuvens coloridas se expandem e se mesclam. Via Cultural Mix. Experimente arte com a gente.